Você já sentiu que está vivendo, mas não realmente presente? Já sentiu que corre o dia todo, mas não chega a lugar nenhum? Já olhou ao redor, viu tudo aparentemente no lugar? Trabalho, amigos, rotina. Mas por dentro, algo falta. Esse vídeo é sobre esse vazio, sobre esse sentimento de esquecimento, de exílio de si mesmo. É sobre a angústia silenciosa da vida moderna. E como o filósofo Martin Heidegger enxergou muito antes de nós o que estava prestes a se perder: o próprio ser. Vivemos cercados de tecnologia, vozes, metas, atualizações, distrações. Mas por dentro, o ruído é outro. É o silêncio de uma pergunta que não morre. O que é viver de verdade? Para Heidegger, essa pergunta, esquecida, ignorada ou silenciada, é a única capaz de nos reconduzir à autenticidade, a um modo de ser mais real, mais profundo, mais nosso. Martin Heidegger nasceu em 1889, em Meßkirch, na Alemanha. Filho de um toneleiro e sacristão, cresceu entre as montanhas da Floresta Negra, um lugar que, para ele, simbolizava tanto a rusticidade da vida quanto o mistério da existência. Seu pensamento, contudo, transcendeu as fronteiras da pequena aldeia e revolucionou os rumos da filosofia no século XX, questionando aquilo que parecia mais evidente: o próprio ato de existir. Em sua obra mais famosa, Ser e Tempo, de 1927, Heidegger não se limita a perguntar o que é o mundo, ou como conhecemos as coisas ao nosso redor. Ele vai além, questionando o que poderia parecer a questão mais simples, mas, ao mesmo tempo, a mais esquecida. O que significa ser? Para a maioria de nós, essa não é uma pergunta que surge espontaneamente. Vivemos nossas vidas sem pensar nisso, como se o ser fosse algo óbvio, um dado adquirido. Acordamos, trabalhamos, amamos, descansamos. A rotina segue seu curso. No entanto, raramente paramos para refletir sobre o fato de que toda essa existência, com todas as suas atividades, só é possível porque somos. Mas o que é esse ser que nos constitui? Qual é a natureza dessa presença que nos permite vivenciar o mundo de forma tão concreta e, ao mesmo tempo, tão fugaz? Heidegger nos alerta para o que ele chama de esquecimento do ser, Seinsvergessenheit, um fenômeno que define a modernidade. Nos perdemos tanto nas coisas, nas aparências, nas tarefas cotidianas, que esquecemos de questionar a própria essência, do que significa existir. Estamos tão envolvidos nos entes, as coisas e os objetos que habitam nosso mundo, que deixamos de lado a pergunta fundamental: o que significa ser essas coisas, ser nós mesmos? Vivemos de forma automática, no piloto automático, como se as questões essenciais já tivessem sido resolvidas. E, nesse automatismo, acabamos nos afastando da verdadeira compreensão de nossa existência. Heidegger ilustra essa alienação com uma metáfora simples, mas poderosa. É como alguém que sabe usar um martelo, que compreende sua função prática, bater e pregar, mas nunca se perguntou o que é realmente trabalhar, criar, construir. Ele está tão absorvido no uso do martelo que perde a capacidade de refletir sobre o que implica esse ato de trabalhar com o martelo, o que ele representa no contexto de sua própria vida e existência. Da mesma forma, estamos tão ocupados com as coisas que fazemos todos os dias que esquecemos de nos perguntar sobre o significado mais profundo de nossa própria existência. Nos concentramos em desempenhar papéis e cumprir tarefas sem jamais questionar: qual é o fundamento de tudo isso? Esse esquecimento do ser é a grande tragédia da modernidade. Nos perdemos em um mundo de distrações, de consumo, de ocupações incessantes, sem nunca retornar à pergunta primordial: quem somos e o que significa realmente existir? E assim, perdemos a chance de nos conectar verdadeiramente com o ser, com aquilo que somos de fato e com aquilo que o mundo nos revela, em sua totalidade, em seu mistério. Um dos sintomas mais profundos desse esquecimento
É o modo como a técnica moderna transforma o mundo. Heidegger, em seu célebre ensaio A Questão da Técnica, diz que a técnica não é apenas um conjunto de ferramentas. Ela é uma forma de enquadrar o real. Tudo passa a ser visto como recurso. A natureza vira estoque de energia. A água vira consumo. O tempo vira produtividade. O outro vira utilidade. E até nós mesmos viramos marca, perfil, produto. Heidegger chama isso de Gestel, ou armação. É o modo como o mundo é revelado a nós sob a lógica da eficiência e do controle. Pegue seu celular, por exemplo. Com ele você acessa o mundo e o mundo acessa você. Mas ele também é prisão. Quantas vezes você o usou não para se conectar, mas para fugir? Fugir de um pensamento, de um silêncio, de uma dor. A técnica, ao facilitar a vida, tornou-se imperceptivelmente uma forma de alienação. Ela esvaziou a experiência. Não vemos mais o céu, vemos o tempo de carregamento. Não ouvimos mais o outro. Ouvimos sua performance. Tudo vira dado, clique, resultado. Heidegger adverte: a essência da técnica não é técnica. A essência da técnica é o esquecimento do ser. É o perigo de nos tornarmos cegos para o mistério da existência. Para compreendermos o que está em jogo na filosofia de Heidegger, é essencial entender seu conceito central, o Dasein. Literalmente, ser aí. O Dasein é a maneira como Heidegger se refere ao ser humano. Mas por que esse nome? O ser humano não é um ente qualquer, mas aquele ser que está lançado no mundo. Ele está aí, neste mundo, em um contexto, em uma situação concreta. No entanto, é também o único ser capaz de se questionar sobre o próprio ser. O Dasein não é um ser passivo, mas um ser que se preocupa, se angustia e escolhe. É no Dasein que ocorre o confronto direto com o sentido da existência. Apenas o Dasein pode se perguntar: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Que sentido tem a minha vida? Essas não são perguntas simples ou superficiais. Elas remetem ao núcleo de nossa existência, à busca incessante por significado, pelo entendimento do que nos torna quem somos no vasto e complexo horizonte da vida. No entanto, essa capacidade de questionar o próprio ser, de refletir sobre o sentido da vida, não é uma característica garantida. Heidegger observa que, muitas vezes, o Dasein vive no modo inautêntico, uma existência superficial, desprovida de uma reflexão profunda sobre o seu ser. Quando isso acontece, o ser humano deixa de ser aquele ser que questiona e reflete, tornando-se parte de uma massa indiferenciada. A pessoa passa a seguir as tendências do mundo, repete slogans sem sentido e busca reconhecimento em lugares onde a verdadeira essência da vida não se revela. O Dasein, então, perde sua autenticidade, mergulha no fluxo das exigências e expectativas externas e se esquece de sua própria busca existencial. Heidegger chama esse processo de queda, Verfallen, uma queda para fora de si mesmo. O Dasein se perde no mundo, dissolve-se nas ocupações cotidianas e se esquece de sua própria essência. Ao fazer isso, ele se desvia do verdadeiro sentido da vida, submerso na banalidade do cotidiano, deixando de lado a possibilidade de uma vida autenticamente vivida. É como se a pessoa se perdesse em uma existência trivial, na qual as perguntas fundamentais sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui ficam para trás, abafadas pela pressão de se encaixar, de se conformar, de simplesmente existir sem refletir sobre o como e o porquê dessa existência. Assim, o Dasein, quando não se assume na totalidade de sua finitude, de sua temporalidade e da angústia existencial que ela traz, vive uma vida que não é plenamente sua. Heidegger nos desafia a sairmos dessa queda, a retornarmos ao nosso ser mais autêntico, aquele que não tem medo de se perguntar e, mais ainda, de buscar respostas para o sentido de nossa existência,
apesar da incerteza e do sofrimento que isso possa implicar. Há momentos em que tudo aquilo que sustentava a vida começa a vacilar. As rotinas perdem o sentido. As palavras repetidas mecanicamente soam ocas. Os objetivos, outrora tão desejados, se revelam estranhamente irrelevantes. É como se o chão se desfizesse sob nossos pés e, no lugar da familiaridade reconfortante do mundo, emergisse o vazio. É nesse vazio que surge a angústia, Angst, no vocabulário de Heidegger. Mas a angústia não é um sentimento ordinário. Ela não. É como o medo, que tem uma causa clara, um objeto externo. Tememos o escuro, a dor, a perda. O medo aponta para algo que pode ser evitado. A angústia não. A angústia não aponta para nada. E por isso mesmo aponta para tudo. A angústia é a experiência de que o mundo inteiro pode ruir, sem aviso. Ela não tem rosto, não tem nome, não tem causa aparente. Ela é como um sopro gelado que atravessa tudo o que parecia sólido, mostrando que por trás da normalidade se esconde algo mais profundo. Algo que normalmente não queremos ver. Na angústia, tudo perde seu peso habitual. O mundo deixa de nos oferecer apoio. As coisas que antes tinham utilidade, função e sentido, agora se mostram como meras presenças, suspensas, quase irreais. Os outros, com suas demandas, suas rotinas, seus papéis sociais, aparecem, distantes, como se estivéssemos assistindo a uma peça da qual não fazemos mais parte. E então algo se revela. Na ausência de distrações, na quebra do cotidiano, somos lançados de volta a nós mesmos. É isso que Heidegger quer dizer ao afirmar: na angústia, o ser aí é levado diante de si mesmo. Esse ser aí, Dasein, o ser humano, enquanto existência consciente e lançada no mundo, é arrancado de sua zona de conforto. A angústia nos desvela a verdade de que somos seres finitos, temporais, sempre em relação com a morte. Ela revela que não somos o que dizemos ser, o que os outros esperam que sejamos, ou o que a sociedade define para nós. Somos possibilidade. E essa possibilidade é, ao mesmo tempo, liberdade e vertigem. Heidegger não fala da angústia como uma patologia, mas como um modo privilegiado de acesso à verdade do ser. Na angústia, a estrutura do mundo cotidiano se desfaz. E é nesse desmoronamento que algo mais essencial pode ser entrevisto. A angústia nos obriga a encarar a vida sem máscaras, sem desculpas, sem distrações. Ela desvela que estamos sempre jogados em um mundo que não escolhemos, mas no qual temos que nos posicionar. Essa experiência pode ser devastadora, mas também pode ser libertadora, pois quando todas as certezas caem, resta apenas a responsabilidade radical de ser. Ser de verdade. Ser a partir de si mesmo, não do que esperam de nós. A angústia é, então, o prenúncio de uma virada. É o limiar entre a existência inautêntica, conformada, e a existência autêntica, que assume o próprio ser como projeto. Ela não nos dá respostas, mas revela que todas as respostas fáceis eram ilusórias. Sentir angústia é estar, por um instante, diante do abismo. Mas é também perceber que, mesmo diante do abismo, somos livres para decidir como viver. E então, vem a escolha. Podemos voltar à distração, ao barulho, à performance. Podemos tentar esquecer de novo, mergulhar no trabalho, nas redes, no consumo, no entretenimento ou podemos permanecer. Podemos acolher a angústia, ouvi-la, segui-la, e com isso, iniciar o que Heidegger chama de existência autêntica, Eigentlichkeit. Ser autêntico para Heidegger não é ser original ou especial, é simplesmente assumir-se. É aceitar o peso de existir. É parar de viver pela expectativa dos outros. É parar de ser um qualquer e começar a ser o que se é, ele escreve. A autenticidade não é um estado permanente, é um modo de ser que precisa ser constantemente conquistado. Isso exige coragem.
Porque ser autêntico é viver sem garantias, é olhar para a vida e saber que ela é finita, e mesmo assim dizer, sim, eu escolho ser. A morte para Heidegger não é um acontecimento futuro. Não é apenas o fim biológico da vida. Ela é a possibilidade mais própria do ser aí. É o que nos torna únicos, o que nos chama à seriedade, o que quebra as ilusões. Vivemos como se não fôssemos morrer. Adiamos sonhos, fugimos de decisões, seguimos no automático. Mas Heidegger nos chama ao oposto. A antecipação da morte liberta o ser aí para a autenticidade. É quando trazemos a morte para perto, não como terror, mas como horizonte, que a vida ganha intensidade. Pensar a morte e aceitá-la é o que nos devolve a liberdade. Heidegger vê o tempo de forma diferente da contagem de relógios. Tempo que importa não é o do cronômetro, mas o tempo existencial. Aquele que pulsa em cada escolha, em cada não dito, em cada tarde desperdiçada. Ser para ele é sempre ser para o fim. É o tempo que se esgota que confere sentido à existência. É porque não viveremos para sempre que cada gesto tem peso. E por isso, a maior covardia é o adiamento. É viver como se houvesse tempo sobrando. É deixar que a existência escorra, sem nunca ter sido realmente vivida. Para reencontrar o ser, precisamos aprender a ouvir. Heidegger, em sua fase posterior, diz que a linguagem é a morada do ser, mas não qualquer linguagem. Não a do marketing, da propaganda, da manipulação. A linguagem que importa é a poética. Aquela que brota do silêncio, do não dito, da abertura para o que se revela. É através da linguagem que nos conectamos ao mundo e ao ser, não como sujeitos dominadores, mas como seres que escutam e que permitem ao ser se manifestar. A linguagem poética, ao contrário da linguagem técnica e pragmática, não nos aprisiona em conceitos fechados, mas nos convida a habitar o mistério da existência. Ela é uma abertura para a experiência, uma porta que, quando atravessada, nos permite ver o mundo não como algo distante ou objetificado, mas como algo que ressoa com o nosso próprio ser. Heidegger afirma que, na sociedade moderna, perdemos a capacidade de ouvir. Vivemos na superficialidade da comunicação e da informação instantânea, onde a linguagem é usada como um meio para controlar, dividir e consumir. Mas, para ele, a verdadeira linguagem é aquela que nos faz habitar o ser. É a linguagem que, ao invés de representar ou descrever o mundo, revela o mundo. Na poesia, na verdadeira linguagem, o ser se revela na sua totalidade e autenticidade. Quando nos entregamos à experiência poética, estamos sendo desafiados a ver o mundo com novos olhos, sem a interferência do trivial, sem a pressa da lógica utilitarista. Heidegger explica que, ao falar poeticamente, o ser humano abre um espaço para o oculto se manifestar. Isso é o que ele chama de desvelamento do ser, um processo contínuo de revelação que só acontece quando estamos dispostos a parar de controlar e, ao invés disso, escutar com atenção, com abertura. A poesia não está nos versos ou nas rimas. A poesia reside na capacidade de estar presente no mundo de forma plena. É a arte de sentir o ser como algo que não pode ser simplesmente explicado, mas que pode ser vivido, experienciado. A verdadeira linguagem, portanto, é aquela que não busca explicar o mundo, mas que nos permite habitar o mundo de maneira mais profunda. E o que é o ser senão aquilo que escapa ao entendimento, que não pode ser preso em palavras ou definições? Quando nos comunicamos de maneira poética, criamos um espaço onde podemos estar em contato com aquilo que é inefável, com o mistério de nossa própria existência. Assim, ao ouvir com verdadeira atenção, ao falar com sinceridade poética, nós habitamos o ser, não dominamos a realidade, mas nos integramos a ela. O ser, no fundo, não está fora de nós, mas dentro.
E é através da linguagem que encontramos essa morada do ser, onde não há distância entre o que somos e o que o mundo nos oferece, mas uma interação constante e profunda entre ambos. Se esse vídeo tocou algo em você, não fuja. Sente-se com sua angústia, escute seu silêncio e comece a voltar para si. Deixe seu comentário abaixo. Qual momento da sua vida te despertou para esse chamado interior? E se quiser continuar essa jornada filosófica, se inscreva no canal. Aqui, buscamos mais do que respostas. Buscamos o ser.